Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, nesta segunda-feira, nessa 19ª semana do Tempo Comum, celebramos hoje, dia de São Domingos, um grande santo da Igreja, da Ordem dos Pregadores, combateu a heresia e, principalmente, pelas suas pregações de seus seguidores, levou a palavra de Deus. E por falar em palavra de Deus, hoje, então, nessa memória de São Domingos, o Evangelho, que é de Lucas 9, 57 a 62, nos diz o seguinte: Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, nesse evangelho de hoje, não está nos dizendo simplesmente para deixarmos tudo, para realmente seguir a nossa missão, o chamado de Deus. Jesus, obviamente, em outros momentos, ele vai falar no evangelho de cuidar, honrar pai e mãe, de cuidar das coisas também que Deus nos coloca como, vamos dizer assim, aqueles responsáveis de cuidar. Mas Jesus está dizendo o seguinte, que nada, pessoas, sentimentos, coisas, deve sobrepor sobre o chamado de Deus, sobre aquilo que Deus nos convida. Pelo contrário, é a partir desse chamado, que é seguir Jesus Cristo, deixar que Ele vá à frente de todos os nossos projetos, de todos os nossos sonhos, deixar que Ele nos conduza, é a partir daí que tudo deve ter sentido na nossa vida. Nada sem a presença de Deus. Porque quando nós colocamos projetos, sonhos à frente de Deus, nós estamos colocando de acordo com aquilo que nós temos como critério de certo. Mas devemos recordar que é Deus quem conduz tudo, é Ele que sabe tudo da nossa vida e Ele que sabe realmente o melhor caminho para nós. Por isso, seguir a Deus, assumir o chamado de Deus, a vocação que Deus nos dá, seja como sacerdote, seja como religioso, religiosa, seja como um homem casado, uma mulher casada, seja como um solteiro, todos nós, seja como médico, advogado, professor, enfim, tantas outras profissões, tantas outras vocações que o Senhor nos chama, fazer bem é primeiro, nesse chamado de Deus, colocar Deus à frente de todos os projetos, deixar que Ele nos conduza. E aí sim, ouvir esse segue-me e exercer esse chamado, esta missão, aonde você estiver, independente da missão que você estiver, é exatamente ali que nós somos convidados a assumir a nossa missão. Cada um, ninguém veio a esse mundo por acaso. Nós estamos aqui para seguir a Deus, para nos unir a Deus, para sermos felizes. Deus nos quer felizes e essa felicidade se dá exatamente nesta realização do plano de Deus para a nossa vida. A pergunta é, você sabe o que Deus quer para você? Você sabe o que Deus pensa para você? A primeira coisa é, Deus quer a nossa felicidade, como disse. Mas essa felicidade se dá exatamente configurando a nossa vontade, a vontade de Deus. Para que realmente Ele nos conduza por caminhos seguros, pleno de sentido de vida e principalmente com felicidade. Por isso, confiemos nessa graça de Deus, deixemos que assim como São Domingos de Gusmão viveu plenamente na presença de Deus e fazendo a vontade de Deus, que também nós sejamos inspirados por esse santo, por todos os santos de nossa devoção, para principalmente viver aquilo que o Senhor nos chama a viver no nosso chamado cotidiano. Deus nos chama à vida todos os dias e nos chama principalmente, como fez com os discípulos, para estar com Ele, para ouvir a sua voz e aprender os seus ensinamentos. O Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.